Hi people, today we are going to learn the reflexive pronouns in English, ok? Então, primeira coisa, né? O que são esses pronomes reflexivos? Eles ajudam a demonstrar que o sujeito que faz a ação é aquele que sofre a ação. Para ficar um pouco mais claro, em português a gente tem, por exemplo, eu me cortei. Quem é que fez a ação? Eu. Qual foi a ação? Cortar. O que ou quem eu cortei? A mim mesmo? Então, eu me cortei. Então, quem fez a ação é a mesma pessoa que sofre o efeito dessa ação, ok? Então, esse é o uso básico aí dos pronomes reflexivos em inglês. É demonstrar que quem faz e quem pratica a ação é a mesma pessoa, ok? Quais são os pronomes reflexivos em inglês? Eu fiz aqui uma organização mostrando o singular e o plural, né? A gente sabe que tem, por exemplo, you, que serve tanto para dizer você quanto vocês, e o contexto é que determina se é singular ou plural, mas aqui nessa parte gramatical desses conhecimentos linguísticos, a gente vai ver que tem diferença na escrita, tá? Dos sujeitos do singular e sujeitos no plural, por causa da palavrinha self, tá? Que no plural é selves. Quando eu quero dizer que eu fiz alguma coisa para mim mesmo, né? Que eu sofri o efeito dessa ação, eu uso myself. Quando eu quero dizer que você fez uma ação e o efeito dessa ação caiu sobre você mesmo, você usa yourself. Quando eu quero dizer que ele, um menino, um homem, ele fez alguma coisa e o efeito dessa ação caiu sobre ele mesmo, eu uso himself. Quando eu quero dizer que ela, uma mulher, fez alguma coisa e o efeito dessa ação recaiu sobre ela, eu utilizo herself. Agora, quando a gente tem aí, né, por exemplo, um animal, né, tipo, o leão se olhou no espelho, eu uso itself. Esses, então, são do singular, e a gente vai ver que eles terminam em self. Agora a gente tem três aí do plural, que é you, vocês. Quando eu quero dizer que vocês fizeram algo e o efeito dessa ação caiu sobre vocês mesmos, nós utilizamos yourselves. Vocês fizeram os exercícios sozinhos, por conta própria, sem ajuda. Yourselves. We, ourselves. E they, eles ou elas, themselves. Ok? Aí serve também para os animais no plural, né? O themselves. Dando continuidade à nossa videoaula, nós temos os usos, então, desses pronomes. Afinal, when should we use reflexive pronouns in English? Então, eles servem para focalizar uma ação, dizer isso que eu mencionei até nesse ponto, que quem fez a ação é também quem sofre. Como, por exemplo, she taught herself how to play the piano. Então aqui está focando na autoaprendizagem, né? Ela ensinou ela mesma como tocar o piano. Tipo, ela aprendeu sozinha, sem a ajuda de ninguém. Então ela ajuda a dar clareza, né? Que a ação foi realizada pelo sujeito, que tem essa autonomia no processo de realização da ação e garante essa ênfase de que a ação ela é da pessoa, né? A pessoa fez e sofreu o efeito. O sujeito, então, ele não realiza somente, ele não faz somente a ação, mas ele também recebe a experiência, né, dessa ação, mostra essa conexão entre ação e sujeito. For example, he blames himself for the mistake. Ele se culpa pelo erro, né? Ele culpa ele mesmo pelo erro. Então, ele deve ter cometido um erro e ele está se culpando ao invés de culpar outra pessoa. Por isso, a gente utiliza um pronome reflexivo.
Uma questão interessante aqui é a utilização da preposição by. A gente utiliza a preposição by em frases reflexivas para mostrar que a pessoa ela fez sozinha, ela não precisou de ajuda. Como, por exemplo, ali no ponto 2, né? She did it by herself. Ela fez sozinha, né? Ela fez isso sozinha, sem precisar de ajuda e suporte de ninguém. Então, isso aí garante essa clareza na independência de realizar a ação. Vamos lá para alguns outros exemplos. Exemplo 1. I taught myself how to cook. Então, eu me ensinei a cozinhar, né? Eu aprendi por conta própria, essa independência, né, de como cozinhar. Example number 2. She completed the project by herself. Ela completou o projeto por ela mesma, sozinha, sem ajuda de ninguém. And the third one, they enjoyed themselves during the part. Eles aproveitaram a festa, eles mesmos, né? Garantindo aí essa autonomia, essa autoindependência do sujeito. E por fim, o ponto-chave aqui é mostrar que a ação ela é voltada para o próprio sujeito e a utilização da preposição by para mostrar que foi de maneira independente, sem o suporte de alguém. Esse é um conteúdo que ele não é tão complicado e eu espero que tenha servido aí para auxiliar vocês nessa construção desses conhecimentos em torno dessa categoria de pronomes que são os reflexivos. Lembrem da palavra reflexivo, um reflexo. A pessoa faz e o reflexo da ação é sobre ela mesma. Ok? Guys, bye bye, see you later.